Sejam todos muito bem-vindos. Acho que a gente vai falar um pouquinho da coisa da natureza humana, né? Relacionamento. A gente está se relacionando desde que a nossa mônada foi criada. Primeira mônada, primeira forma, que não chega nem a ser uma forma, né? Primeira expressão de vida. Que se junta com uma outra mônada e aí tem um relacionamento. E a partir dessa pequena troca, algo acontece, né? Então veja que relacionamento basicamente é a única coisa que existe no universo, de uma maneira ou de outra. Tudo está se relacionando o tempo inteiro. E nesse grau de relacionamento, são vários e vários estágios, né? A gente vai passando por várias e várias transformações, de várias e várias formas de nos relacionar. Então, eu trouxe aqui uma ideia, né, do relacionamento e o plano da evolução, que tem a ver com isso que eu estou falando, né? Então, vida é relacionamento, aquilo que eu estava falando. A mônada, né? Essa mônada original é a primeira expressão de vida, que já vai se relacionar com uma outra e a partir dali vai tendo várias formações, né? Então a vida, o prazer, o contato com o outro de qualquer natureza, hein? Não é esse outro aqui que eu enxergo apenas, o outro de qualquer natureza, né? Faz parte da meta do plano cósmico, porque o plano cósmico, né, está o tempo todo em constante transformação. Se a gente olhar para o céu assim, quem gosta de, né, astronomia, que vai olhar as galáxias, as expressões mais amplas, né, do universo, vai ver que o tempo todo isso tudo está mudando, né? Então a única coisa que basicamente existe é vida e relacionamento. Sim? Será que tem mais alguma coisa? Vamos pensar um pouquinho. Tem mais alguma coisa? Alguém já deve estar pensando em morte. Já pensaram, né? Eu sei que vocês já pensaram nisso. Morte é só uma outra etapa de outro relacionamento. Quando a gente vê um ser vivo morrendo, o que automaticamente começa a surgir ali? Hã? O quê? Não, qualquer ser vivo que morre, se a gente botar um microscópio e começar a olhar, o que acontece ali quando um ser vivo morre? Outros seres vivos começam a surgir automaticamente. Então, praticamente, a morte, gente, não existe. Porque é só a vida que segue. Sim ou não? Vamos pensar isso um pouquinho melhor. Nosso corpo físico morre. Se você botar um microscópio e ficar olhando o que acontece com poucas horas, já tem outras formas de vida atuando ali, sim ou não? Bactérias, micro-organismos, uma série de coisas. E continua. E essa consciência também vai continuar. Então, praticamente só existe vida e relacionamento. Entenderam? Se tiver alguma dúvida, pode interromper ou perguntar, tá bom? Então, o desenvolvimento da consciência segue diferentes ciclos, né? Conforme o amadurecimento emocional, psíquico, intelectual, espiritual e ancestral. Essa imagem aqui, ó, é a mesma imagem das galáxias, né? Quando a gente vê aquelas nebulosas assim, ó. Porque é só esse espiral de desenvolvimento que existe, uma coisa interpenetrando outra, um reino interpenetrando outro. Então, o tempo todo a gente está se relacionando com o universo simultaneamente. Olha só, o ato de respirar. A gente está aqui nesse momento nos relacionando com o universo inteiro. Você está respirando o mesmo ar que eu estou, sabia? Eu estou longe de você e a gente respira a mesma coisa. Então nós estamos relacionados
da mesma maneira com tudo e com todos. O que nos faz não enxergar isso é a nossa consciência. A nossa consciência do estado de separação, que a gente vê tudo em perspectiva separada. Eu e você. Eu e aquele que eu não gosto. Eu e fulano. Eu e não sei quem. A gente vê sempre sobre essa ótica de separação, mas na verdade a gente está junto o tempo todo. Aí, dentro dessa escala aqui, né? Ai meu Deus, o que é que eu fiz? Vamos aqui adiante. Tá dando um probleminha aqui, vamos ver. Aqui, ó. Aqui nós temos a representação de vários reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, animal, hominal, todos os reinos aqui, né? E a evolução continua. Então eu vou pegar a partir dessa imagem, isso aqui, né? Esse elemento que é do reino mineral. Ele só tem essa forma porque a capacidade dele de se relacionar só vai até aí. Como é que esse ser, vamos chamar de ser, se relaciona, gente? Como é que um mineral se relaciona? De que maneira? Energia. Com energia, que mais? Mas qual que é a maneira dele se relacionar? Ele se relaciona de maneira passiva, né? Ele não interage. Ele é totalmente passivo. O máximo que dá conta de se relacionar é ser visto, né? Ser percebido. Então nós conseguimos observar, então ele tem essa ação, né? Essa ação não, nós podemos olhá-lo como um objeto, né? Então o mineral só é um mineral porque ele está limitado nessa forma de relacionamento. Compreenderam esse raciocínio? Na medida em que a consciência vai mudando, os reinos também vão se modificando, né? Claro que isso leva muito tempo. Então aí a gente tem aí o reino vegetal, né? E outra coisa que eu quero dizer para vocês. Tá tendo algum probleminha aqui, eu vou passar por aqui mesmo. Aqui, ó, peraí. Nós guardamos as memórias muito antigas por cada uma dessas etapas que a gente passa. Isso fica impresso dentro da nossa consciência, dentro do nosso corpo, dentro do nosso cérebro mais antigo. Então temos memórias desse reino, percepções muito sutis, né? Memórias desse. Eu acho que é a pilha. Mas eu não sei se tem outra. Também para você. Passa, por favor, então. Porque eu acho que não tem outra. E tem uma memória que está muito próxima da gente, que é a memória desse... Volta só um pouquinho. Ó, deu uma paradinha. Que é a memória do reino animal. Essa memória, só completar esse raciocínio, do reino animal, ela está muito presente, gente. Sim ou não? Que a gente ainda tem muitos instintos. Claro, é o reino que está mais colado, né? Por isso a gente ainda carrega essas impressões. Aí tem gente que fala assim, nossa, eu sou tão carnívoro. Eu não gosto de ouvir isso. Porque nenhum ser humano é carnívoro. Nós estamos em outro reino.
Nenhum ser humano sai caçando numa savana, pega sua mandíbula forte e entra dentro de um boi assim, e come o boi, e luta com o boi. E nenhum ser humano faz isso, né? Nós não somos carnívoros, nós estamos em outro reino. Nós temos hábitos, veja bem, nós temos hábitos de matar um animal, mas ninguém vai lá e mata, né? Pega limpinho no mercado, né? Que se tiver que matar, eu acho que não come, não. Então pega a carne bonitinha lá no mercado, tempera, né? Bota um salzinho, ou come cru, com sangue assim, sem gosto. Não faz. Então nenhum ser humano é carnívoro, tá? Tem hábitos de comer carne, tá bom? E aí na sequência, né? O nosso reino, nominal, seres humanos, e que é um privilégio para todos nós, por quê? Porque a partir desse reino nós já vamos ter um intelecto que nos permite, né, investigar, analisar, pensar, ponderar, né, compreender as coisas. É um privilégio estar nesse reino. O que não acontece com os outros. Então a gente pode falar, será que é assim mesmo? A gente pode ter dúvidas, a gente pode ir buscar o entendimento das coisas. Então nós estamos num diferencial dentro desse grande desenvolvimento cósmico, né? A partir desse reino aí vai ter os reinos celestiais. Está atrapalhando ou não está com ou vocês estão acompanhando? Estão acompanhando, né? Nós vamos ter então os reinos celestiais e o reino cósmico, que aí só é energia, né? Quando a gente olha para o universo, a gente não identifica mais forma, a gente só vê luz, né? Só o grande vazio, as constelações e tudo mais. E aí, gente, em cada um desses reinos, claramente nós temos um aprendizado. Como a gente está aqui, a gente sente isso à flor da pele, né? Como é difícil ser gente, não é? O trem difícil. Aí aqui já é o reino nominal, né? Pode passar mais duas. Vai passando devagarinho, ó. O celestial. O celestial, gente, quando eu estava procurando uma imagem, eu falei, será que é assim? Eu não sei, eu nunca fui lá, vocês já foram? Nesse reino? Já sabem como é que é? Se é desse jeito mesmo? Eu nunca fui, né? Mas, sei lá, tinha tanta gente que deve ter ido, né? Faz esses desenhos bonitos, eu trouxe. Mas eu não sei se é assim não, tá bom? Trouxe alguma coisa que eu pesquisei. Vamos adiante. E o universo, né? Coisa mais cósmica, que aqui já não tem forma, é só energia. Só energia, gente. No final das contas, tudo é só energia, né? Só que nós estamos dentro desse reino, com essa forma, com esse intelecto, e o que a gente faz com isso? Briga o tempo todo, né? Porque a gente ainda mata o outro. A humanidade, com tantas religiões, com tantos ensinamentos, ainda mata por um celular. Por muito menos, por 10 centavos, porque olhou feio, porque me trancou, né, no trânsito. Então veja que é uma coisa muito intrigante. Ao mesmo tempo que a gente evoluiu tanto e nós temos tanto amparo, né, de tantas correntes religiosas, tantos ensinamentos e tanta coisa tão antiga, né, porque não é de hoje que os mestres dizem as mesmas coisas. Por que será que a gente não aprende? Por que a gente ainda carrega, né, tanta agressividade, tanta dificuldade de lidar naturalmente igual nas outras esferas? Porque a natureza, você vê, a natureza está em harmonia. Os animais também estão em harmonia. Eles só matam o outro para sobreviver, para se alimentar, para alimentar os filhotes. Não é assim? Tem um equilíbrio. A bagunça começa nessa faixa aqui, não é?
É intrigante isso, concorda? Não é intrigante, gente? Caramba, nós somos mais evoluídos que a natureza, que os minerais, que os vegetais, animais. E, pelo amor de Deus, nós temos atitudes que não correspondem. É ou não é? Como é que a gente vai, né, investigar isso melhor? Caramba, que aprendizado, né? Que escola! Que escola! Então, o que será que nós estamos aprendendo no final das contas? Ah, esse livre-arbítrio, vou te falar, não sei não. Juro para você, eu boto uma interrogação do meio do mundo, no meio do tamanho do mundo, em cima desse negócio chamado livre-arbítrio. A gente está aqui para exercitar o livre-arbítrio? Por que a gente não é feliz, então? Por que nós não amamos as pessoas? Por que a humanidade não se ama e se cuida? Por que ainda tem tanta guerra? Por quê? Se é para viver o livre-arbítrio devia ser uma coisa, né? Que deixasse todo mundo bem. Não é intrigante? Gente, eu acho que eu vou ter que parar a palestra, porque eu não tenho resposta para isso. Esse negócio apareceu na minha mente aqui agora. Até eu tô assim, né? Acho que depois, outro dia, a gente vai conversar sobre isso. É muito intrigante. Como que somos, ao mesmo tempo, mais evoluídos que outros reinos e ainda temos essa contradição toda, não é mesmo? Então, essa pergunta vai ficar para uma outra palestra, tá bom? Porque essa interrogação surgiu aqui nesse boom que deu aqui, que foi ótimo, né? Temos mais caldo aí para frente. Vamos seguir. Então, a capacidade de se relacionar depende do nível de consciência, ok? Aí eu trouxe aí um esquema do Ken Wilber, né, que fala um pouquinho o que é consciência, né? Basicamente, ele traz esse esquema aqui, dividindo em 3 grandes áreas. Ego, todo mundo sabe o que é ego, né? Aí eu acho que começa a responder, né? Eu acho que agora já vem a resposta, um pouco da resposta daquela pergunta. Compreende o nosso papel, a imagem que temos de nós mesmos. Para mim, aí começa o grande nó. Porque nós nos identificamos com o ego, a gente acha que a gente é essa atuação no mundo, esse eu que faz, que acontece, a gente acha que é isso, eu acho que começa a ter o problema a partir disso aqui. A dimensão existencial, que tem a ver com os sentidos. Se eu estou sentindo, eu existo. E nós somos dramaticamente identificados com os nossos sentidos, terrivelmente, gente, não é? Barriguinha roncando? Ai, que fome! Desde meio-dia que eu não como. Oi! Quem tem vícios, né, que não consegue ficar sem, ok? Então, essa dimensão existencial, que tem a ver com o nosso sensorial, e eu diria que esse aqui é o primeiro, o mental, que é por onde nós começamos a nossa palestra. Essa dimensão da mente, né, que ocupa, que nos consome, né? Ao mesmo tempo, essa mesma mente que nos leva para um tipo de sofrimento e destruição pode nos conectar com aquilo que nós somos, que é o universo, a consciência Deus, é a única coisa que existe, né? Então, gente, é aí que está o caminho. Isso é a chave. Aqui é o caminho das pedras. Se essa mente, ela me desconecta do lugar de onde eu sou e da minha real natureza, é pela mente que eu tenho que ir. Não é pelos sentidos, porque a gente experimenta coisa pra caramba e não chegamos a lugar nenhum. Chegamos?
Não chegamos, gente. A gente estaciona. Pelos sentidos, nós estacionamos. Pelo ego, então, não dá nem para falar. A gente tem que transcender pela mente. É aqui que é a chave. Vocês estão compreendendo o raciocínio? Tá claro? Tem alguma dúvida antes da gente seguir? Alguma pergunta até aqui? Sim ou não? Dentro da linha do Zen, ele fala muito a respeito dessa faixa aqui. Eu não sou as minhas sensações, não sou o meu apego, não sou as minhas emoções, nem nada disso. Trabalha muito isso, mas é dentro do padrão mental, ok? A partir disso, o ego se dissolve. Aí está resolvido o problema. Aí a gente tem possibilidade de estar conectado com o universo, que é a nossa real natureza, ok? Então, consciência é isso, gente. E dessa consciência, né, o nosso relacionamento vai depender disso. Em que estágio da minha consciência eu estou? Aí a gente pode fazer perguntas do tipo, né? Primeira coisa que eu gostaria de perguntar para vocês. Primeira, vamos atuar um pouquinho mais na faixa do ego, tá bom? Do ego, aliás, acaba contemplando os três, né? O ego, o existencial e o mental. Cada um vai responder. Como é o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? Pode responder só na sua mente. Quem arregalar o olho é porque o relacionamento é bom. Quem fizer assim é porque o relacionamento... Eu vou ler. Como é, gente? De verdade, não minta para você. É o primeiro relacionamento humano que nós temos. Não tem outro antes desse. Primeira experiência de vida encarnada é a conexão, é a pequena ligação com pai e mãe. E aí, é boa ou não essa relação? Quem for da relação boa, passa para esse lado. Quem for da relação ruim, passa para esse lado. Gente, olha, muitas pessoas, a maioria delas, tem nós aqui. Se não tem com os dois, ou tem com um, ou tem com o outro. A maioria. Raramente a pessoa está em paz com pai e mãe. Correto? Sim ou não, gente? Real, vamos falar a verdade, não vamos mentir pra gente não. É muito difícil uma pessoa que esteja com pai e mãe 100% integrado dentro de si mesmo. Não tem mais nenhuma queixa, nenhuma reclamação, ai, minha mãe não me deu isso, meu pai não me deu aquilo, meu pai me dava surra sem eu saber, sem nada disso, sem esse nhanhanhã. Raramente, ok? Então, todos os nossos relacionamentos depois de pai e mãe é uma derivação do tipo de relacionamento inó que tem aí. Se eu estou embaraçado com meu pai e com a minha mãe, pode saber que os outros relacionamentos é um samba do crioulo doido. Não me perguntem a saída, gente, por favor. Cada um vai ter que ralar para descobrir como é que desata esses nós. Mas que tem trabalho a ser feito, tem. Ok? Então é só, a gente podia parar a palestra aqui. Caramba, agora bagunçou tudo. Se o meu relacionamento com pai e mãe é a origem, dentro desse reino, dentro dessa faixa, é a origem de tudo e está uma bagunça lá para trás, para onde você olhar para a sua vida é um reflexo disso. Carreira, dinheiro, sexualidade, destino, doenças, a bagaceira toda. Que vocês imaginarem tem a ver com essa origem. Tem as coisas boas também, por isso que eu falei, quem tiver relacionamento bom com pai e mãe, passa para esse lado correndo. Ok?
Então, vamos agora, né, pensando como é que é. Se você tem um relacionamento muito saudável com pai e mãe em vários níveis, você não vai ser uma pessoa difícil de se relacionar com as pessoas, no seu trabalho, com o aprendizado, com o curso, com o entendimento das coisas, com a sua profissão, com dinheiro, com opiniões. Você vai ser uma pessoa bem descolada na vida, ok? Eu trouxe essa imagem aí, algo do tipo diferenças, você lida com tudo isso com muita tranquilidade, ok? Sim, estão acompanhando o raciocínio? Se você tem muitos nós, pode ser só alguns, não precisa ter muitos. Com pai e mãe, começam os problemas. Depressão, ok? Ixi, vai passar para o outro lado? Pensei que você já vinha para cá, Renato. Você já ia passar para o outro lado? Depressão, todos os problemas emocionais não resolvidos, ok? Tem coisa lá atrás, gente, que a gente não olha, não quer nem ver. Opa, aí eu já queria passar. Vícios, ok? Medos, né? Destinos muito difíceis, problemas com trabalho, problemas com dinheiro, todas essas outras coisas da nossa vida cotidiana tem a ver com os nossos relacionamentos lá de trás, ok? Aí a gente fica batendo cabeça na vida. Casamento, filhos, claro, gente, a nossa família é uma cópia fiel da família dos nossos pais. A gente copia inconscientemente as gerações anteriores. Ah, eu não quero um casamento igual do meu pai e da minha mãe, não. Quando você vê, você está num igualzinho, fazendo pior. É assim, porque nós temos uma necessidade e um amor muito infantil. E aí, para pertencer e para ficar juntinho, a gente copia e faz tudo igual. Isso é um impulso inconsciente, tá bom? Então aí a gente pode ter também, aqui, né? Renato, passa para mim, amor, por favor. Tudo isso que a gente vê na sociedade, que a gente se escandaliza, né? Crimes, coisas desse tipo. Vai conversar com uma pessoa dessa e pergunta como é que era a família, para vocês ouvirem o relato. Vê se tinha coisa legal lá. Não, gente, não tinha mesmo. Aí o indivíduo acaba reproduzindo algum aspecto doentio lá na frente, ok? Olha isso aí, gente, que é um pai com um filho. Tá vendo? Isso aqui é uma coisa dramática. Olha que cena terrível. Viciados em heroína. Um pai e um filho. Olha que coisa dramática. Então, nesse grau aqui, gente, a pessoa está tão inundada mentalmente dentro de uma impressão sensorial tão viciada. A pessoa não tem mais conexão com uma coisa diferente disso aqui. Então é um estado muito severo, muito difícil. Nesse estado, a pessoa está se relacionando essencialmente com o quê? O ego já desapareceu. Porque, veja bem, o ego, gente, ele tem uma função muito importante. O ego, ele bem orientado, ele é essencial à vida. O ego é que dá, assim, um direcionamento, um discernimento. É por isso que a gente tem, às vezes, assim, escolhas bem conscientes. Isso é o ego bem orientado. No estado desse aqui, o ego já se dissolveu, porque o bom senso já foi embora há muito tempo. Aqui ele está encalhado num padrão mental doentio e numa referência sensual escravizante. Entendeu? Então aquela outra dimensão, né, daquele esquema ego, existencial e mental, ele está só nessa faixa.
muito identificado com as sensações, então ele fica só fissurado naquilo ali e preso a uma mente compulsivamente destrutiva, ok? Então é muito difícil a pessoa sair desse quadro, né? E aí vem as outras, né, enfermidades sutis, que são aquelas coisas mais arquetípicas. Sabe que tem gente que cria uma realidade de vítima, do dia que nasce até o dia que morre? Tudo de ruim acontece com a criatura, não acontece coisa boa. Conhece gente assim? É? Gente, é impressionante a capacidade que a pessoa tem para se vitimizar na vida. Ela cria de tudo que você pensar. Ok? Por quê? Porque também tem uma mente orientada para esse padrão. Então, uma pessoa muito identificada com as suas formas de se ver. Ok? Agora eu não sei o que vem mais não. E aí, vamos lá. Pode dar sequência, Renato, por favor, né? Tá vendo? Tudo depois é uma sequência de pai e mãe. Aí, como você se relaciona com seus familiares? Os outros? É bom, os almoços de família é aquele caos. Natal tem gente que fala, Deus que me livre de Natal, não é assim? Eu vou ser obrigado a ir. Tem gente que é assim. Amigos, vizinhos, tudo vai ser uma reprodução disso. Sociedade, o outro, como é que eu vejo as pessoas? Um reflexo desse passado. Vamos adiante. Sabe o que aconteceu com essa apresentação? Eu coloquei umas imagens muito carregadas, aí ela ficou dando demorando, acho que é isso. Não sei se a gente vai conseguir deixar isso disponível lá no site, tá? Porque ficou um arquivo bem pesado. E aí o outro relacionamento é com a vida, né, gente? Como que a gente relaciona com a vida que a gente tem? Como é que você relaciona com a sua vida? Da hora que você acorda à hora que você dorme. Você e todo mundo. O que você faz da sua vida? Percebe? Quando a gente para fazer uma pergunta dessa, a gente fica meio assim, é mesmo, o que eu faço com a minha vida? Será que a vida é ficar pensando no amanhã, no meu futuro, no meu trabalho, no dinheiro? Será que é isso, gente? E muitas pessoas passam uma vida inteira fazendo isso, se relacionando só dessa forma, né? Às vezes ela se abre um pouquinho para criar um vínculo com alguma coisa que dá prazer, né? E aí, às vezes, o prazer da pessoa é o quê? Ter um cachorrinho em casa. Olha que relacionamento lindo. Ah, mas o cachorrinho dela é igual um filho. Mas esse cachorrinho nunca reclama dela, não é mesmo? Seu cachorro reclama de você? Diz que você está uma chata, burralhenta, fala que você é insuportável. Não, gente. Então é o tipo do relacionamento maravilhoso, criar cachorro e gato. Por isso que tem tanto cachorro e gato por aí. Porque as pessoas não toleram se relacionar, né, como um casal ou como parceiro, seja lá o que for, e ela vai se relacionar com o animal. É muito mais fácil. O animal sempre está lá brincando com você, sorrindo, te dando, né, atenção e não tem nenhum atrito. Então, às vezes a pessoa esbarra, né, em determinadas acomodações por causa de uma deficiência mesmo, de uma dificuldade de ir além. Porque o relacionamento que provoca um crescimento e um avanço na consciência é esse, gente. É a gente acordar e dormir com o nosso espelho. E isso só acontece na intimidade, quando você tem um relacionamento um pouco mais profundo com alguém. Quando você convive, quando você tem trocas em outro nível, aí é que você vai se conhecer de verdade. É ou não é? Aí é que você vai ver, nossa,
eu achava que eu já estava dessa maneira. Nossa, como que essa pessoa me tira do sério? E tira mesmo. Então o relacionamento a dois, ali eu fui colocando algumas imagens, né? Por exemplo, se relacionar com comida, né? Tem gente que faz essas trocas muito sensoriais. Se relaciona com poder, se relaciona com dinheiro, com sucesso, com carreira, com trabalho. Ela joga tudo isso nessas esferas. Com a sensualidade, com o sexo, né? Aqui, ó. E se relaciona assim, dessa maneira. Então, esse relacionamento, gente, ele é válido até um certo ponto, mas ele não ajuda a gente a avançar muito, porque ele tem seus limites, né? Ele tem seus limites. Então, ó, colocar o tempo todo a energia só no trabalho, até um certo ponto do seu intelecto, né, da sua satisfação pessoal, ok, mas do ponto de vista do seu crescimento como ser humano, como experimentação junto com o outro, você vê que ali não vai te dar esse parâmetro, né? Porque é o dia a dia que vai dando isso pra gente. O meu relacionamento com essa máquina tá uma droga, viu, gente? Olha, eu tô achando isso o ó do borocodó, né? Então, o meu relacionamento com tecnologia não tá nada harmônico, né? Isso aqui é muito interessante. Como é que você se relaciona com o seu parceiro? Aqui? Ai, eu quero tanto alguém assim, assado para mim. Tá nesse nível, né, do seu imaginário, da sua fantasia, das suas carências, das suas projeções? Gente, a maioria, infelizmente, está nesse ponto. Eu faço uma pergunta normalmente para as pessoas assim, quando elas se queixam de relacionamento, eu falo assim: o que você espera de um relacionamento? Nossa, gente, pensa numa lista grande. O trem é ligeiro, sabe? Ah, eu quero alguém bem-sucedido, alguém culto, com a situação financeira estabilizada, alguém do meu nível, né? Uma pessoa de boa aparência, uma pessoa agradável. Ninguém fala em amor, ainda não aparece. Amor, talvez, se demorar muito, se eu ficar com muita paciência. Lista 38 e a pessoa ainda está lá. Alguém que gosta de viajar, alguém que... Olha, pensa nos atributos que a criatura bota. Aí, sei lá pelos 50 ela está falando carinhoso, sabe? É um negócio assim, nesse nível. Aí eu, puxa, que legal. E o que você está disposto a oferecer para esse relacionamento? Aí eu tenho que ter paciência, porque o trem demora. Aí a pessoa fica, o que eu vou oferecer? E demora, e pensa, e analisa, ok? E aí se dá conta, gente, que olha para o relacionamento dentro de uma perspectiva de negócio. Confundiu tudo. Olha para o outro pensando que vantagens essa pessoa tem para me oferecer. Já pensou na conta bancária. Então confundiu negócio, sociedade, conta bancária com relacionamento. Já bagunçou tudo, gente. Porque relacionamento não é negócio. Relacionamento é uma coisa chamada convivência, troca, aprendizado e crescimento. Não é negócio, que vantagem que eu vou ter, ok? Então a confusão começa aí. E a coisa mais equivocada que tem é olhar e pensar num relacionamento dentro dessa ótica. O que esse relacionamento pode me oferecer? Essa ótica é a ótica do vazio, da carência. Eu sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa sem isso, sem aquilo, e eu preciso de alguém para dar isso para mim. Já começa o problema, gente, porque ninguém está nesse mundo para servir às suas carências.
E nem viver de acordo com as suas expectativas. Quem é que veio para viver de acordo com a expectativa do outro? Não, gente. Cada um vai crescendo e vai cuidando de si. Então, a perspectiva da visão de um relacionamento saudável é o que eu tenho para oferecer para essa relação. O que eu já estou disposta a doar de mim mesma? Quem pensa nisso? Quem aqui algum dia já pensou nisso? Não pensa. Ok? Porque os nossos parâmetros estão equivocados, infelizmente. Tá? Volta lá só um tiquinho. Então, lá dentro daquele imaginário, só um pouquinho, mais uma, vai voltar? Dentro daquele imaginário é aquela fantasia, né? As minhas carências, as minhas deficiências. Então, a gente cria um ideal de parceiro para nós. E aí a pessoa fica assim, querendo uma namorada desse tipo. Vê se é assim que você quer, Renata, sua namorada. Vai pra frente. E aí fica, sabe? Por isso que ninguém serve, ninguém encaixa. Porque, olha aí. Aí fica, sabe, plasmando isso. Certo? Você quer? E as meninas? Vamos ver o que as meninas plasmam. Vai pra frente. Vão plasmar isso. Gente, e aí? Dá? Vou dar uma notícia. Sabe o que é isso aqui? Capa de almofada, viu? Só para vocês saberem do que se trata. Na capa de almofada, lá do seu quarto para ninguém ver, até que vai existir. Mas não existe, gente. Nem a mulher perfeita e nem o homem perfeito, porque nós não somos ainda perfeitos, só por isso. E a gente vai conviver com o outro no rala-rala exatamente para ir aparando essas imperfeições, para a gente ficar um pouco mais macio, mais agradável ao outro, ok? Mas isso leva tempo e disposição e muita vontade. Então, só capa de almofada, tá, gente? Apaga tudo, não vão pensar mais em nem namorada perfeita, nem mulher perfeita e nem homem perfeito. Vão parar nessa imagem aqui, que eu acho que é uma coisa mais real, mais possível. Isso aqui que é uma convivência a dois, gente. Relacionamento é isso, aqui ó, humano, ser humano, mulher gosta de se arrumar, né? A gente leva tempo para cuidar de algumas coisas. Homem gosta de ficar lá no banheiro, ó, lendo um tanto de trem dele lá, ocupando o nosso vaso sanitário. Sai do banheiro que demora, deixa o banheiro melecado, a gente reclama. Mas é assim, tá? É desse jeito o dia a dia. E a gente vai aprender dentro da simplicidade de uma convivência a dois, que não tem fantasia, só tem uma coisa humana ali acontecendo. E o nosso desafio é aprender a lidar com isso aí, ok? Porque a maioria das pessoas não querem nem chegar nesse estágio, né? Claro, imagine, você quer estágio top e avançado. Qual que é a formação mais top que existe? Na formação, assim, tipo pós-doutorado, PhD, não sei o quê. Tem gente que fala, Deus que me livre, né? Um relacionamento tão junto assim. Vamos à frente. Deixa eu ver o que está aí na sequência. Ok. Quando a gente vai para um estágio desse, né? De estar realmente convivendo com alguém, que você tem que acordar e dormir com essa pessoa. Aí, gente, eu diria que depois de um mês, né? A lua de mel passa mais ou menos com um mês, né? Volta de férias, daquele hotel bom pra caramba, se conseguir dinheiro, né? E aí vai ficar no dia a dia. Aí a pergunta é essa. Como que você se relaciona com a pessoa que está do seu lado? Cada um vai pegar só o relacionamento mais próximo que tem e vai pensar, como que eu sou com essa pessoa?
Dá uma sacada de fora, vê se vocês gostam do que vocês estão vendo. Se é legal, ou se vocês estão insatisfeitos, né? Com isso que está rolando. Eu diria que a maioria das pessoas estão insatisfeitas. Se elas olharem mesmo, elas vão falar, que droga. Eu não queria estar vivendo desse jeito, não. Esse meu relacionamento está uma droga. Não é assim? E aí, quando ele chega a essa conclusão, normalmente ele diz que está uma droga por quê? Por causa do outro. É uma droga o meu relacionamento. Você que é a pedra no meu sapato. É ou não é? Eu sou ótima. Nossa, eu sou uma pessoa tão fácil no dia a dia. Sou tão bem-humorada quando eu acordo. O problema é sempre o outro, gente. Quando o relacionamento chega nesse ponto, tá uma droga o meu relacionamento, normalmente essa conclusão que a pessoa chega. Tá uma droga porque o problema é do fulano, é da fulana. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo? Aí a gente vem com aquele rosário, né? Aí aquela almofada já perdeu a graça, né? A gente já queima ela, né? Toca fogo na almofada. Achei que ia ser para a vida toda. E aquele juramento lá na igreja, como assim, né? E aí, gente, nessa hora, tem que começar a vir e fazer essa pergunta. O que essa pessoa aciona em mim? Tem que fazer essa pergunta, gente. Não dá para ficar nessa equação. O problema é do outro, não. Se ficou, vai estacionar, não vai sair do lugar. Vai arranjar outro relacionamento pior. Tem que perguntar, o que essa pessoa provoca em mim? É a minha ira? É a minha raiva? É a minha indignação? É o meu ódio? É o meu complexo de inferioridade? É a minha carência? É a minha insegurança? É o meu sentimento de abandono, de exclusão? É a minha baixa estima? Tem que perguntar para ver. E na hora que descobrir a resposta, tem que começar a olhar. De onde isso vem? Por que eu me sinto assim? Por que essa pessoa me faz sentir dessa maneira? Ora, ok? É a hora, gente. Por isso é tão importante, por isso é tão maravilhoso o relacionamento. Porque ele traz oportunidades maravilhosas, se a gente realmente tiver interessado nelas. Nas lições que estão ali, que é a oportunidade da gente mudar e viver lá na frente é algo mais saudável, menos doentio, ok? E aí uma coisa que vai ficar martelando, é isso aqui, é o danado do certo e do errado. Aí vem culpa, e aí vem uma coisa terrível nos relacionamentos, o jogo de quem tem razão. Aí, se não prestar atenção, é aí que você afunda. Se você ficar nessa lenga-lenga, quem é que é o certo e quem é o errado, você só vai ficar no telequete lá. Porque, gente, é a distração preferida dos relacionamentos. É ficar tentando ver quem tem razão. Todo mundo tá balançando a cabecinha, né? Eu acho bom pra caramba, porque, pô, velho, quem não tá nisso? Você tá? Quem não tá? Vai mentir no outro canto. Todo mundo tá, gente. Qualquer relacionamento, com chefe, com filho, com vizinho, com empregado, com qualquer pessoa, sempre você tá nessa, quem tem razão. Se ele te distrata, você é boazinha, ele me distratou. Se você é competente, ele que não vê sua dedicação. Ó, sempre a gente tá nisso. Quem tem razão e quem tá errado. E a gente sempre quer ter o quê? A razão, é óbvio. Só vale assim, o outro é o errado e eu fico com a razão. E aí a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Não vamos chegar a lugar nenhum. Então, gente, o certo e o errado
São apenas modos diferentes de entender nossa relação com os outros. Porque o que é certo? O que é certo para você? O que é certo para você? O que é errado para você? Sei lá. Entendeu? Isso é super relativo. Então, esse é um parâmetro para a gente entender a nossa relação com as pessoas. Então, a gente tem que agradecer e aproveitar na hora que isso aparecer. Porque é a lente com que você vai olhar os próximos passos a partir dali, ok? Desculpa. Vamos adiante. Só ter calma aqui. Tá. Então, gente, não é assim relacionamento? Hein? Desde que a gente é criança. Quando a professora faz um dever que a gente não consegue fazer e que a gente chega em casa, a gente vai choramingar para nossa mãe e vai falar alguma coisa para dizer que a gente tem razão e que a professora que estava errada, botou de castigo, chamou atenção na frente de todo mundo, não é assim? Nós somos doutrinados a esse formato. Quem te mordeu? Foi o fulaninho. Quem começou a briga? Essa investigação. Os pais fazem isso para ver quem é que tem razão. Se é o filho do outro lá que errou, para ela reclamar depois na secretaria e por aí vai. Desde criança. Isso está entranhado dentro da gente. A gente é doutrinado nessa leitura, né, de quem tem razão. E aí a gente vai depois poder observar, né, se está muito nessa dinâmica de jogo de acusação, fazer uma pergunta muito simples. Que tipo de relacionamento eu estou vivendo? Um relacionamento construtivo ou um relacionamento destrutivo? Respondam vocês mesmos. Qual que é a diferença entre os dois? Quem saberia dizer? O que é um relacionamento construtivo? Que te ajuda a crescer. Ótimo, isso mesmo. O que mais? Então, um relacionamento que ajuda a gente a crescer, acrescenta para os dois lados, e um relacionamento, isso aqui vocês têm que ter muito claro, que traz felicidade para mim e para o outro. Esse é o parâmetro do relacionamento construtivo. Porque se eu estou feliz e o outro está sofrendo, já era. É um relacionamento doentio. Relacionamento saudável é o relacionamento que traz felicidade para mim e para o outro. E felicidade é crescimento, tá? Engloba tudo. E relacionamento destrutivo? O contrário disso. Causa sofrimento a mim e ao outro, ou só a mim ou ao outro. Trouxe sofrimento, a dinâmica da relação é uma dinâmica destrutiva. Ok? E aí? Vocês estão do lado de cá ou estão do lado de lá? Agora acho que passou todo mundo do lado de cá. Que coisa danada de difícil, é o tal do relacionamento, né? Porque é muito difícil um relacionamento onde os dois estão felizes. Porque se a perspectiva for aquela, o que eu tiro do relacionamento, às vezes para mim tá ótimo, mas para o outro não tá. Porque eu tô suprindo as minhas carências, mas ele tá se sentindo usado. Ele não se sente visto nem amado, então ele tá sofrendo. E aí já tem alguém perdendo, já não tá legal.
Relacionamento bom é o relacionamento onde os dois ganham, ok? E até onde você pretende chegar nesse relacionamento? É uma outra pergunta. Eita, essa é a mais difícil. Porque veja bem, se é um relacionamento construtivo, você pensa assim, com essa pessoa ou com esse relacionamento, qualquer que seja o relacionamento, tá? Onde eu sinto que eu posso chegar? Se a gente está falando de crescimento e de evolução, onde essa relação pode me levar, ok? E se for destrutivo, gente? É muito difícil, porque no destrutivo ele só vai te levar para mais fundo do buraco. Você vai ficar mais triste, mais deprimido, com mais raiva da pessoa, é claro, é óbvio, com mais recalque, com mais feridas emocionais, com mais medo de repetir aquilo, de se relacionar de novo, de enfiar o pé na jaca de novo, entendeu? Então, gente, a gente precisa estar muito atento. Até onde eu quero levar isso na minha vida? Eu vou viver dessa forma, mas quanto tempo? Eu estou me dando quanto tempo a mais para viver assim? É uma pergunta importante a se fazer, ok? Sem sessão de separação no final da palestra, por favor, gente, senão eu vou me sentir culpada, tá bom? Calma, vamos refletir, né? Amadurecer isso dentro de nós, ok? Então, na hora que se der conta do que o outro está provocando, tem que chegar nessa conclusão aqui. Eu não posso ser infeliz porque a outra pessoa é o que ela é, o que ela faz da vida dela. Então, o comportamento do outro, se está me afetando, isso é problema de quem? Meu! E por que eu estou tão afetada com isso? Se eu não gosto, eu saio desse relacionamento, o problema acabou. É ou não é? Você não tem livre-arbítrio, meu bem? Você falou a palavra-chave. Nós não temos? Ou a gente acha que tem e não tem? Tá vendo como o livre-arbítrio é a pegadinha do cão? Todo mundo fala que tem livre-arbítrio, mas na hora de fazer uma escolha do que é bom e do que é ruim, ela fica apegada ao sofrimento, ou à alegria, ou enfim, né? Então, gente, não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz. É aí que você pode ir se descolando da negatividade que aquela relação está provocando. Se você realmente estiver interessado em transformar aquilo ali, ok? Vamos adiante. Essas páginas são terríveis. Tem alguma pergunta até aí, gente? Ixi, eu tenho que terminar. Falei demais, atrasou um pouquinho.